Olá, obrigado por estar aqui comigo no SCB. Esse é o 7º programa Só Coisas Boas. Estamos vivendo um dos tempos mais tristes, assustadores e importantes das nossas vidas. Eu geralmente começo o SCB com vídeos mais animados e fofos, mas peço licença para começar diferente hoje. Como você sabe, George Floyd foi morto no dia 25 de maio por um policial americano e é um dos mais recentes casos de assassinatos de cidadãos negros mortos por pessoas brancas. Antes disso, nós tivemos João Pedro, que foi baleado pela polícia em sua própria residência, Agatha Félix, que foi atingida por uma bala enquanto estava dentro de uma Kombi. E infelizmente tem muitas outras inúmeras vítimas fatais que eu poderia mencionar. Eu tenho pensado a semana inteira imaginando o que dizer sobre isso aqui no SCB, um programa só de notícias boas. Além do mais, eu fiquei pensando, quem é que precisa da minha opinião? Por que a minha voz é importante agora? Será que alguém nesse mundão acordou hoje pensando, eu preciso assistir o SCB só para ouvir o que o Sérgio Maroni tem a dizer sobre isso? Eu estava quase certo que esse era um momento que eu devia mais ouvir do que falar, quando eu percebi que isso também faz parte do problema. Pessoas como eu têm que falar. E eu não estou falando de apresentadores, artistas ou influenciadores, eu estou falando de todas as pessoas brancas. Nós não podemos mais dizer, eu não sou racista e acho que isso basta, porque não basta. Não se engane, esse é um problema nosso. A comunidade negra não pode solucionar sozinha, é um problema que não foi ela que criou. Nos últimos dias nós vimos muitas pessoas ao redor do mundo exigindo o fim dos assassinatos dos negros, exigindo justiça. E também vimos muita raiva. E claro que as pessoas estão com raiva. Elas estão lutando desesperadamente pelos seus direitos há centenas de anos, direitos básicos, dignos de todo ser humano, e têm sido brutalmente silenciadas. Essas manifestações precisam mais do que nunca resultar em mudança, e a mudança só vem se todos nós trabalharmos juntos, constantemente no combate a essas injustiças. Vamos estudar, vamos aprender com a história. Tem muita coisa disponível na internet, é só procurar livros, filmes, artistas, influenciadores negros. Vamos apoiar projetos importantes que visam a melhoria da vida das populações negras. E escutar, sempre. Pensando nisso, eu cedi o meu Instagram para o coletivo Resenha das Pretas promover lives todas as quartas-feiras para 1,3 milhões de pessoas, com vários temas e convidados importantes, não só para a população negra, mas também para todos nós. E assim, a gente vai aprender a fazer do antirracismo uma prática diária, e não só um discurso. Vamos juntos? Ontem foi Dia dos Namorados. E sem dúvida o mais esquisito de todos os dias dos namorados de todos os tempos. Tanto para quem vive um relacionamento, quanto para quem está solteiro, como eu. Em tempos de bate-papos virtuais, por vídeo, que vamos combinar, nem se comparam com o olho no olho, o contato físico, eu fiquei pensando muito sobre como vão ser os encontros pós-pandemia. Em Amsterdã, um restaurante testou uma maneira diferente de servir um jantar romântico. Foram feitas cabines de vidro para atender 2 pessoas, criando um clima de proteção. Os garçons usam luvas e protetores faciais e servem os pratos com uma bandeja comprida, garantindo o mínimo de contato. Por enquanto, só os familiares dos donos do restaurante Etten estão sendo usados nesse teste. E aí, será que isso vai virar tendência? Muitos casais tiveram os seus planos de casamento interrompidos por causa do corona, mas algumas pessoas criativas não se deram por vencidas e repensaram a cerimônia. Alguns casais ao redor do mundo fizeram um casamento drive-thru. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao invés de esperar o seu lanche dentro do carro, no final da fila você vai receber a tão desejada certidão de óbito. Ou melhor, de casamento. Desculpa, ato falho. Casamento. Cada uma. O casal de anestesistas Mindy e Ben compartilham um lar, uma profissão e a difícil missão de combater o coronavírus juntos. Entre uma cirurgia e mais uma manhã estressante, uma linda foto do casal foi registrada pelos colegas. Segundo eles, apesar de toda a dificuldade que enfrentam na linha de frente, até algumas discussões, eles esperam que essa foto que rodou o mundo
seja uma mensagem de amor e esperança. Com todos os cuidados necessários, você pode se casar aí, da sua casa. Por que não? Os convidados podem estar no universo online com muito afeto para compartilhar com você, claro. Não que eu seja um ótimo casamenteiro, mas sabe que eu falo umas palavras bonitas, né? Então quem sabe você não me manda a sua história e a gente prepara um casamento especial para você aqui no SCB. Tenho certeza que vai marcar para sempre a sua vida. Manda o seu e-mail para mim. Todos nós, indivíduos e sociedade, temos agora uma escolha a fazer. Nós podemos escolher o amor. Seja com ações solidárias, seja ajudando os outros como pudermos, seja usando máscaras e protegendo quem está ao nosso redor, seja espalhando boas notícias, seja acolhendo os nossos amigos virtualmente. Vamos escolher o amor todos os dias, sempre. E os crushes e os encontros que continuem virtuais por enquanto. No programa de hoje você ainda vai ver animais divertidos e engraçados. Vai conhecer o tamanduaí no quadro novo sobre biodiversidade brasileira. Temos também drones que plantam árvores, Win, um cão terapeuta e um casal que mapeou projetos sociais e bons exemplos pelo país. Tem também um bate-papo com Renata Rocha sobre propósito de vida. E aí? Já se inscreveu aqui no nosso canal? Ativou as notificações no sininho? Não? É uma boa hora para isso. Eu sou o Sérgio Maroni e esse é o Só Coisas Boas. Não, esse não é um pequeno cientista tramando um plano de dominação mundial. Também não é você em casa esperando o SCB. Esse é o tamanduaí. Nem tamanduá, nem o famoso desdém, tô nem aí. Esse querido irmão é um animal da fauna brasileira, geralmente encontrado em florestas tropicais. Um mamífero peculiar, de hábitos noturnos. E já se sabe da existência de até 7 espécies de tamanduaís. Pode ser que o tamanduaí queira mesmo dominar o mundo com toda essa fofura. A partir de hoje, nós teremos esse quadro novo aqui no programa sobre a biodiversidade brasileira. A gente vai apresentar para você, toda semana, um ser vivo da nossa fauna e flora para falar de suas belezas e também peculiaridades. Hoje, a gente conheceu o simpático tamanduaí. E olha só que cena deslumbrante que está acontecendo do outro lado do mundo, no Japão. Devido à ausência dos turistas nos parques japoneses durante a pandemia, os cervos descansam tranquilamente debaixo das famosas cerejeiras. E quantas visitas inusitadas nós recebemos nessa quarentena, não é mesmo? Em Curitiba, um casal resolveu construir uma mesinha para que os macacos ficassem mais à vontade de chegar para filar aquela boia, sabe? Os visitantes costumam chegar na hora certa, do almoço, claro, e parece que já estão reivindicando até uma rede para fazer cesta pós-lanche. E se você acha que só você precisa relaxar assistindo o SCB, é porque ainda não viu esse gato massagista de porcos. Sim, é isso mesmo que você ouviu, um gato massagista. E pelo visto, a família toda recebe um pouco de atenção do Ernest. Eu não sei você, mas eu fiquei com muita inveja dessa massagem. Ensinar às futuras gerações sobre a preservação e os cuidados com a nossa fauna é uma questão de sobrevivência para todos nós. Vamos juntos? E a tecnologia pode ser uma ótima aliada ao meio ambiente. Você já imaginou um drone plantando árvores? Pois é, o Canadá vai utilizar drones para plantar 40 mil árvores por mês numa área que foi atingida por queimadas na cidade de Toronto. E não subestime o tamanho do drone, viu? Em testes feitos em 2019, foram plantadas 165 árvores em apenas 3 minutos. O plantio de árvores é uma tarefa ainda mais fácil com o auxílio de projetos como esse, e uma das maneiras mais rápidas e baratas, econômicas, da gente frear as mudanças climáticas. Quantas vezes já passou pela sua cabeça nessa quarentena? Que saudade do mar, né, fi? É a verdade, não minto. Realmente a natureza pode ter um efeito terapêutico na gente. Estar perto do mar é meditativo, relaxante
e afeta muito o nosso bem-estar. Isidré Corrêa, de 61 anos, está internado há 50 dias com Covid e na última semana, deitado numa maca e acompanhado por profissionais da saúde com todos os cuidados, eles atravessaram a rua para o Isidré olhar o mar por alguns minutos. Isso que é prova de humanidade. Prestar atenção nesses pequenos detalhes é um passo importante para a recuperação dos pacientes. Os profissionais da saúde seguem na luta para ajudar pacientes infectados pelo coronavírus. Uma iniciativa em Denver, nos Estados Unidos, decidiu levar um pouco de conforto para dentro de um hospital. Win, um cão aspirante a terapeuta, passou a fazer parte da equipe médica que atua na linha de frente do setor de emergência. O labrador tem 1 ano e tem ajudado a dar ânimo para esses profissionais. No futuro, a ideia é que o cão possa dar assistência para adultos, crianças e pessoas com deficiência. Em 2011, Yara e Eduardo Xavier confiaram numa forte intuição, venderam o que tinham, colocaram umas mudas de roupas num carro e saíram com a cara e a coragem pelas estradas do Brasil. Seguros de encontrar uma onda de ações de impacto positivo pelo Brasil, eles criaram o projeto Caçadores de Bons Exemplos, sem destino e patrocínio, somente em busca de ações inspiradoras. Demais, né? Durante 8 anos, eles visitaram 8 cidades, receberam indicações e conferiram de perto os projetos, divulgando tudo nas redes sociais. Esse ano, com a pandemia, eles criaram o Mapa do Bem, para a gente poder ajudar projetos sociais próximos às nossas casas, que nós nem sabíamos que existem e que estão enfrentando dificuldades com a falta de doações. Já são quase 6.000 ações de solidariedade em todo o Brasil, que foram mapeadas por localização e estão disponíveis no site. Vamos juntos? A dica de livro de hoje é um livro importante e rapidinho de ler. O Pequeno Manual Antirracista da filósofa Djamila Ribeiro. A autora trata de temas como racismo, negritude, branquitude e violência racial. Em 10 capítulos curtos, ela apresenta caminhos e reflexões para quem quer aprofundar a sua percepção sobre o racismo estrutural e como combatê-lo. A pandemia mudou a nossa rotina e a quarentena tem feito a gente se conhecer melhor e refletirmos sobre várias coisas, inclusive sobre o nosso trabalho. Você está feliz com o que faz da vida para viver? Sente-se realizado ou realizada? Acredita que está colocando em prática os seus dons e talentos? É cada vez maior o número de pessoas que estão buscando compreender melhor os seus desejos e vocações e procurando caminhos para colocá-los em prática. Se você está passando por esse momento de reencontrar um propósito de vida, a nossa convidada do bate-papo de hoje pode te ajudar muito. Renata Rocha, seja muito bem-vinda ao Só Coisas Boas. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma alegria enorme estar aqui com você, para que a gente possa falar de muitas coisas boas sobre o propósito de vida. Delícia estar aqui. Propósito de vida é o nosso assunto hoje. Muitas pessoas são insatisfeitas e infelizes com o seu trabalho, mas não sabem o que fazer. Renata, eu queria saber de você qual é o primeiro passo para mudar, para alcançar essa mudança. Então vamos lá, eu comecei a trabalhar com propósito há uns 15 anos e fui ver que eu estudei administração, direito, não estava feliz, então primeiro acho que tocou no meu coração e eu resolvi mudar de vida. Então acho que o primeiro passo para quem quer estar mais perto do seu propósito é entender o que te distanciou, aonde que você está nesse momento e o que está te deixando insatisfeito. Então, o primeiro passo para a gente é encontrar a nossa insatisfação, para que a gente possa, com o autoconhecimento, que ele é pessoal, intransferível, ele é algo que a gente precisa ter nesse caminho do propósito, é o caminho do autoconhecimento. Então, quando você começa a perceber o que não está legal, já é uma chave. Eu sinto que é a primeira chave para a gente entender, eu preciso fazer alguma transformação, dá frio na barriga, dá medo, vem um monte de incerteza, mas eu só posso falar que vale a pena. A gente vai conversar aqui do que fazer, né? Mas é um sinal bom que tem alguma coisa boa que está precisando ser mudada. Eu falo que é um convite que a vida vai fazendo pra gente, que tem algo novo que precisa chegar. E como todo mundo já passou por alguma coisa que a gente precisou transformar, e o propósito, ele bate na nossa porta mais cedo ou mais tarde. Hoje em dia está batendo mais cedo, muitos jovens
estão sentindo que eles precisam estar mais próximos e trabalhar, né? Estar conectados com os propósitos deles, porque senão não vale a pena. E na sua opinião, qual é o maior desafio de aliar propósito ao trabalho, Renata? Eu acho que o propósito, essa é a minha visão, não é uma verdade, tá, Sérgio? Mas eu vejo ele como nós mesmos. Então, você é o seu propósito, eu sou o meu propósito, não tem diferença entre você e o seu propósito. Então, o propósito, ele começa a fazer parte da nossa vida inteira, né? Ele não é mais um trabalho que eu trabalho das 8 às 6 da tarde, viro a chavinha lá e eu me interesso por outras coisas na minha vida pessoal quando eu saio do trabalho, ou quando eu tenho happy hour, né? Mas sim, quando eu consigo integrar a minha vida intelectual, emocional, espiritual, os meus relacionamentos, com quem eu gosto de estar, o que eu tenho curiosidade de aprender e compartilhar com o mundo. E aí a vida vai começando a ficar mais integrada. E acho que o grande desafio é a gente ter medo de integrar tudo isso, né? Eu acho que são grandes crenças. Talvez os maiores desafios são crenças que a sociedade colocou na gente e que quantas vezes muitos que estão em casa e muitos amigos e amigas que estão ouvindo a gente devem ter escutado, mas isso não dá sucesso. Ser músico, imagina, isso é coisa de vagabundo, né? Ser ator, não, você tem que ser advogado. Então, quanto que a gente teve que ir atrás da voz do nosso coração? E eu acho que o maior desafio é a gente querer provar para a sociedade, para os nossos pais, o conceito de sucesso e parar de prestar atenção no nosso coração. Mas chega uma hora que a gente vai precisar. Não tem escapatória. A gente às vezes acaba ouvindo muito os pais, né? Ou então tentando realizar os desejos dos pais, que às vezes frustrados projetam isso num filho, né? Isso é péssimo para você ter um propósito de vida, para você aliar o seu trabalho com o seu propósito, né? Com certeza. Imagina um filho que teve um pai que amou esse filho a vida inteira, que colocou as crenças pessoais dele, né, em cima desse filho a vida inteira, que ele era o melhor filho do mundo, que ele era o filho mais amado, o filho mais incrível. E em dado momento esse pai fala, nossa, você tem que ser advogado que nem eu, porque você vai ser um melhor advogado. E a gente vai construir um legado junto. Só que e se o caminho desse menino não era ser advogado? Né? Era ser um astronauta, era ser um chefe de cozinha, era trabalhar com pessoas, com crianças, com veterinária. E eu trabalho com isso, como eu te falei, há 15 anos, muitas pessoas vão descobrir, ter a crise da meia-idade, que a gente chama, né, nos 45, 40, que estudaram a vida inteira e trabalharam até os seus 40, né, o ápice da vida, com energia em coisas que realmente o coração delas não estava lá. E aí vem a depressão, vem vários sinais de desencaixe, a gente começa a perceber que o que a gente gosta já não está mais lá onde a gente entrega, que o que a gente entrega é só para ter um retorno financeiro, começa a ficar rígido, começa a ficar sem graça, né? E quantos amigos nossos... Oi? Começa a valer mais a pena, né? Muito. Então, a vida tem que valer a pena, é o que a gente tem de mais precioso. E quanto antes a gente descobrir o que a gente ama, né? Porque tem gente que chega pra mim e fala, não tenho nem pista, não tenho ideia do que eu amo. Eu falo, como não? Porque eu faço isso a vida inteira, como que eu vou mudar de carreira, né? Então, eu acho que é uma reflexão que precisa de bastante coragem para olhar para dentro, mas ninguém nunca se arrependeu, né? Quando a gente encontra, assim, as pistas, o caminho do que faz bem pra gente, vários caminhos vão se abrindo e o universo vai conspirando a nosso favor, aquela grande frase, né? Que tudo começa a conspirar, as coisas começam a acontecer, e é verdade. As pessoas certas começam a chegar, as oportunidades começam a se abrir e a gente começa a se alinhar mais nesse caminho que é nosso, né? E começa a gente a se alinhar num caminho que eu falo que é da autorrealização. Não tem nada mais precioso do que um ser humano estar em direção da sua autorrealização. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter topado essa live, muito obrigado por vir aqui compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento e até a próxima. Até, agradeço demais.
E aí, você já curtiu o programa de hoje? Então comenta, compartilha. Nunca te pedi nada, vai. Ah, já tá inscrito aqui no canal, né? Ativou o sininho para receber notificação? Não? Então vai lá que eu te espero. Foi? Boa! Já sabe, né? A gente se vê aqui toda semana no SCB. Só coisas boas para você. Obrigado, viu? Tchau! Até já!